E agora então mais uma entrevista que a gente quer falar um pouquinho sobre a devoção ao Divino Espírito Santo. Claro que todos nós somos devotos, mas aquela devoção que transforma, que fortalece a nossa fé, que nos ajuda demais, não é mesmo? A ter esse Espírito de Deus dentro de nós. E é esse Espírito Santo que realmente hoje é Ele que realiza a obra de Jesus para nós, né? E é importante essa história, mais ainda quando a gente pensa em certos lugares que temos, onde o povo celebra assim com gosto essa festa do Divino Espírito Santo. Então a gente vai conversar hoje exatamente com José Clodoaldo. Ele vem de onde? Ele é o grande devoto, promotor da festa do Divino Espírito Santo na nossa cidade de Lagoinha, né? Seja bem-vindo, Clodoaldo. Bom dia, Padre Ulisses. Eu agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui na TV Aparecida, Sim. Falando um pouco da nossa devoção. Então, em Lagoinha, né? Lagoinha, exatamente. Lagoinha, que é bem pertinho daqui. Bem pertinho, 60 né? quilômetros. E é uma das lugares, assim, cidades praticamente históricas que nós temos aqui em São Paulo, né? Exatamente, é uma das poucas cidades que mantém essa tradição bonita da festa do Divino, né? São Luís Paraitinga, Lagoinha e Cunha, né? Sim. Porque a cidade grande vai se perdendo essa tradição, né? É muito bonito e importante. Não tem dúvida, né? Mas no interior ainda consegue elaborar e realizar aquela festa bonita, né? Exatamente. E você, Clodoaldo, como é que você conheceu então essa devoção ao Divino Espírito Santo? A gente conheceu através dos nossos pais, né? Sim. Que nos ensinaram o caminho da fé, o caminho da devoção, mas principalmente meus avós. Sim? Meus avós também foram festeiros lá em 1968, minha mãe não era nem casada ainda, mas a gente participava dos pousos. Na casa do meu avô era onde tinha o poço da bandeira do Divino. Os festeiros na época passavam e dormiam ali. Então Sim. a gente e o nosso avô convidava toda a sua família, convidava todos os seus amigos para celebrar com ele, porque a bandeira do Divino, onde o pouso está, é o próprio Deus ali, presente na casa dele. Então essa felicidade ele transfere para outras pessoas. É uma alegria receber muita gente na casa, os pousos, onde a gente mantém a tradição até hoje. Isso, que maravilha, né? E para você pessoalmente, assim, José Clodoaldo, como é que é essa devoção ao Espírito Santo? Como é que você vê isso aí? Porque o Espírito Santo tem uma simbologia muito interessante. Uma vez vem uma chama de fogo, outra vez vem normalmente, não é mesmo? Uma pombinha. Exatamente. Né? São símbolos que o representam. São símbolos como importantíssimos. É que você sente isso, né? Tudo? A gente sente porque ali a bandeira representa como o próprio Deus está ali. Sei. Na bandeira. O próprio Deus. Então a gente vê que o Espírito Santo ele não tem fórmula, ele não é matéria, ele não tem... ali está na forma da bombinha, mas na verdade ele é um sopro, né? Ele é uma água que foi jorrada nas pessoas, né? O Espírito Santo. Então é uma devoção que a gente vai aprendendo, é como se fosse uma semente de mostarda, né? Que planta no coração da pessoa e ela vai aumentando cada vez mais, né? Exatamente. Aumentando, e parece que tudo que a gente sabe é muito pouco perto do que a gente precisa estar sabendo do Espírito Santo. Então, é muito forte. E conta pra gente, quais são os momentos marcantes assim dessa festa do Divino em Lagoinha? Olha, são vários, são muitos momentos que a gente se emociona por falar, por os relatos que as pessoas trazem pra gente, aonde a gente passa... Eu fui festeiro em 2023, onde a gente passa esmolando, onde a gente tem os pousos, tem relatos de pessoas que foram curadas de acidente de moto, que não podia andar, que o médico falou para ele que ele ia ficar na cadeira de roda pro resto da vida, pediu ao Divino Espírito Santo. Hoje ele está saúde e nos ajudando nas festas, todos os domingos. Tem uma outra família que deu pouso o ano passado e pediu pro Divino. Fazia 5 anos que esse casal era casado e não tinha filhos. Fez um pedido pro Divino. Esse ano ela fez um outro pedido agradecendo. Ela fez outro pedido agradecendo, porque hoje ela está grávida de 8 meses. Essa mãe que fez esse pedido divino. Então são relatos importantíssimos na devoção ao divino. É uma tradição muito importante para a fé da nossa cidade, da nossa comunidade, de todo o nosso país, né? Então, é interessante porque o Divino Espírito Santo realmente é aquele que continua realizando a obra da redenção de Jesus para nós, né? Sim. Jesus prometeu, olha, eu vou embora, volto para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, vou mandar o Espírito Santo para vocês, né? E tem um símbolo do Espírito Santo, por exemplo, mastro, coroa, vocês usam em procissão? Como que fazem? Usa muito. Na festa de Lagoinha que está acontecendo agora, começou sexta, termina domingo, todo dia tem a procissão do Império. Então ela sai do Império e percorre um percurso ali até chegar na igreja. Então o mastro, ela significa que ali tem vários pedidos. Sim. Aquela bandeira tem vários pedidos. Vai colocando no mastro, ele vai... colocando, porque o mastro significa a cruz de Jesus Cristo. O mastro significa a cruz, né? E a coroa
é o próprio Jesus, né? Jesus usou uma coroa de espinho. Então ali tem sofrimentos, ali tem coisas absurdas que a pessoa está sentindo, Sim. mas ela entrega para Deus. Sim. E aquela cura acontece. Esses relatos que eu passei para o senhor, acontece. Quantas fitas tem na bandeira, quantos nozinhos, cada nozinho é um pedido, é um agradecimento, cada foto ali é um agradecimento, uma graça alcançada pelo divino. Por essa tradição bonita. Que vai montando, deixa no máximo. Vai montando e vai colocando, a gente não tira aqueles nozinhos, a gente deixa aquela festa, aquela bandeira a gente usou em 2023, quando eu fui festeiro. Sim. E a gente permanece do jeito que está hoje. Né? Todos os pedidos, com certeza, muitos deles são aceitos e Deus resolveu um milagre na vida das pessoas. Sim. E as pessoas, às vezes, colocam a foto ali, agradecimento. Às vezes por um filho, por um emprego, por uma saúde. Ou seja, o mastro traz, então, assim, as necessidades das pessoas, tem tudo aquilo que ela quer que o Espírito Santo, enfim, ajude a solucionar, né? Exatamente, então, isso mesmo. Ali é o diálogo com o Espírito Santo. Exatamente, ali a pessoa se emociona, a gente também emociona quando ela está fazendo o pedido, tem a devoção, tem a sua crença, então é fundamental, é o símbolo maior da nossa igreja, essa bandeira do divino. Sei. E dá para a gente sentir essa influência, digamos assim, do Espírito Santo, porque, como você diz, o Espírito Santo é invisível, é Espírito, né? Sim. A gente fala do vento, a gente fala da água, a gente fala do fogo, da pombinha, que é a mais conhecida, né? Mas é no Espírito e isso é importante, então, que a gente perceba que o Espírito, ele vem por dentro e não por fora, né? Sim, ele penetra lá no âmago da gente, no coração. E Espírito Santo é primeiramente espírito de amor, né? É o amor que une o Pai e o Filho, o amor que pode unir a igreja, o amor que pode unir a humanidade toda, né? Se a gente deixar que o Espírito Santo tome conta disso, vai acabar essa desgraça do mundo, de tantas divisões, guerras, brigas e tanta coisa, né? Quais são, assim, os dons do Espírito Santo que a gente pode, hoje, são necessários para nós e que a gente pode cultivar na vida da gente? Olha, sabedoria, sim, o entendimento, piedade, ciência, conselho, a fortaleza, o temor de Deus. Esses são os 7 dons, é importantíssimo. A gente precisa no dia a dia. Eu acordo de manhã, vou na bandeira do Divino. Divino, o que a gente vai fazer junto hoje? O que o Senhor preparou para mim hoje? Eu tenho meu plano, mas Ele tem outro. Às vezes as coisas não acontecem do meu jeito, mas foi o jeito melhor que o Divino preparou para a gente. Então a gente coloca esses dons dele, essa sabedoria, esse entendimento, esse conselho que às vezes a gente precisa passar para outras pessoas, dons dele. Para então, novas gerações, né? A gente cuida assim, de vários lugares. A gente tem um comércio, tem funcionários, tem amigos, tem parceiros. Sim. A gente cuida do lar vicentino. Então a gente precisa ter uma luz muito grande para você ter discernimento em tudo que a gente vai fazer. Então, se não tiver essa luz do Espírito Santo, essa sabedoria, esse entendimento, a gente não consegue controlar todas as coisas. Eu sei que tudo que acontece é graça dele, é bênção dele na vida da gente. E daqueles que estão em torno da gente também. É em torno, né? E mais do que nunca, nos nossos dias, a gente precisa desse espírito que você chama, o espírito de sabedoria, o espírito da paz, né? Que é necessário acabar com essas tristes e malditas guerras do mundo todo. O espírito da paz, o espírito da sabedoria, o espírito do relacionamento com o outro, com o irmão, né? É esse espírito que penetra na gente, supera os egoísmos que a gente tem, os interesses e faz a gente ter um espírito de Deus diante das pessoas. Então, é tão importante. Zé Clodoaldo, muito obrigado, viu, pela sua presença. Imagina. Né? Pode convidar todo mundo para a festa do Espírito Santo, que é em julho. Já foi a festa? Não, está sendo agora, essa semana. Essa semana? Começou sexta-feira. E a conclusão vai ser? Dia 18, domingo agora. Domingo agora a gente recebe que seja uma belíssima festa para vocês, né? Agradeço pela oportunidade. Que o povo todo seja invadido pelo Espírito Santo. Olha, se a pessoa soubesse o quão bom é receber o Espírito Santo, a igreja estaria lotada. Não tinha lugar para dentro da igreja mais, entendeu? Muito obrigado, desejo uma boa festa. Hein, Dana? Você vai também participar dessa festa, né? Essa é uma grande oportunidade, né? Exatamente, conhecer um pouco da tradição nossa, da nossa cultura, da nossa religiosidade, da nossa fé e ver a devoção dos devotos que ali ajudam o ano inteiro, né? E vão participar com a gente esse final de semana. Uma boa celebração para vocês, então. Obrigado. Obrigada pela participação. Que maravilha.